nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao mistério da redenção. Se inscreva no nosso canal, deixe o gostei e compartilhe essa homilia. Hoje o Evangelho, São João capítulo 6, de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dando continuidade ao Evangelho de São João, até ontem nós lemos o capítulo 3, hoje nós estamos lendo já o capítulo 6. E o capítulo 6, que é o Evangelho do Pão da Vida, ele começa trazendo para nós o episódio da multiplicação dos pães, né? Episódio que é narrado pelos 4 evangelistas. É interessante a gente notar nesse episódio tão conhecido, né, por todos nós, uma grande multidão está ali cercando Jesus, já, né, chegou a hora ali de que deveriam comer, né, e o drama, nós vamos despedir ou não essa multidão, vamos alimentá-la ou não, mas alimentar com o quê, né? Nós não temos praticamente nada, diziam os discípulos, onde vamos comprar pão para eles, então não tem jeito. Mas aqui entra a intervenção divina na natureza humana, na natureza criada, na natureza enquanto coisas que foram criadas por Deus. Temos apenas um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe, mas é ali que Deus age. É interessante, eu quero hoje fazer essa reflexão com vocês. O agir de Deus não é no nada, não é na ausência. Às vezes a gente poderia pensar assim, mas não é. O agir de Deus é o agir divino em algo. Temos um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. É ali que Deus ele age, multiplicando, transformando, né, agindo naquilo que eles tinham. E eu digo para vocês, quando nós temos a coragem, a fé, e não a incredulidade, né? Porque muitos discípulos ali estavam incrédulos. O que nós podemos fazer? Temos aqui, né, apenas uns peixinhos, né? Tem um menino aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Às vezes nós falamos isso também. Eu tenho um donzinho aqui, né? Eu tenho uma coisinha aqui, mas o que é isso para a obra, para a missão, para as coisas que eu tenho que fazer? E eu digo para você, é no seu pouco que Deus atua. Quando a gente tem um coração generoso e aberto, é no pouco
Às vezes na nossa pobreza, é na nossa limitação, é na nossa fraqueza, eu diria, de maneira assim metafórica, é no nosso nada que Deus atua para quê? Para poder mudar, para poder transformar, para poder realizar a obra que é dele. O que nós precisamos fazer? Ter a coragem de pôr nas mãos de Deus, ter a coragem de entregar nas mãos de Deus, ter a coragem de dizer: Senhor, está aqui o meu pouco, está aqui o meu nada, mas eu acredito que o Senhor vai agir, eu acredito que o Senhor vai fazer, eu acredito que a sua providência, ela vai atuar sobre a minha pobreza e o Senhor vai multiplicar, e Deus age. A gente vê ali a multiplicação dos pães e dos peixes, de tal forma que foi tão generosa a ação divina que sobrou pão. Por quê? Porque Deus, ele agiu quando aqueles discípulos abriram o coração e tiveram um pouquinho de fé, permitindo Deus agir. E a nossa vida também, ela é assim, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada, ela pode ser ressignificada. Deus, ele pode agir e fazer maravilhas se nós abrirmos o nosso coração para Jesus. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, deixe Deus agir, deixe Deus operar, permita Deus entrar no seu pouco, e Deus vai fazer muito, a obra vai acontecer. Não coloque obstáculos, não coloque dificuldades, não fique justificando. Acredite, tenha fé. O pão também pode ser multiplicado na sua vida, na sua história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.